Senhor, graça e paz, a paz de Deus, amém? Para mim é motivo de muita alegria, muita honra poder estar aqui com os irmãos essa noite, podendo louvar e adorar o nome do Senhor. Eu já vi alguns cultos de vocês e eu sei que o irmão põe a Bíblia aqui. Eu gosto do livro, mas eu vou pedir o auxílio dele. Põe para mim Jeremias 29. A partir do versículo 11. Sabe que é mais gostoso e ao mesmo tempo chega a ser estranho, que quando você se dispõe a estar falando as coisas a respeito do reino de Deus, e quando você é incumbido a trazer uma palavra, principalmente para uma igreja que eu creio que tem muito conhecimento e maturidade espiritual, que tem um pastor, meu irmão, que tem nosso pai, o pastor Victor, você fica preocupado com o que você vai pregar, porque talvez muitas vezes não se tem muito o que pregar. Aí, quando você tira um tempo, ora, Deus te dá a palavra, Deus começa a ministrar no seu coração, o seu irmão vem e prega parte daquilo que você ia pregar quando estava falando da oferta. Isso é bom, porque isso significa que você está no caminho certo. E ao mesmo tempo chega a ser medonho, porque, poxa vida. Mas eu tenho certeza que Deus nos trouxe para cá com uma missão. Eu não creio que as coisas acontecem por acaso. O pastor Bruno esteve conosco semana passada, numa inversão de datas. E a ida dele para lá nos ensinou e nos mostrou mais uma vez que Deus não trabalha e não faz as coisas pelo acaso, mesmo que muitas vezes humanamente pensamos assim. Eu estava ontem acompanhando o carro do pastor no centro da cidade e de repente eu comecei a orar e falar: Senhor, o que os céus dessa cidade está cantando? E de repente me veio um louvor, uma adoração que fazia muito tempo que eu pelo menos não cantava, ou pelo menos nem ouvia. Acho que eu ouvi isso em 2011, né? E ontem, no momento que o pastor começa a ministrar o louvor para fazer o batismo, ele começa a cantar exatamente o que eu comecei a cantar no carro. E aí eu falei: meu Deus, então legal, estou no caminho certo, vamos lá. E então eu estava andando com o pastor esses dias na cidade. Um dia nós fomos buscar a Isabela na escola e eu comecei a olhar a cidade de Poços de Caldas. Eu já tinha vindo para cá, mas não tinha olhado com detalhes. Então eu comecei a olhar a cidade e fiz a pergunta para o pastor: pastor, qual que é a fonte de renda? Como que as pessoas vivem aqui? É indústria? É comércio? O que tem aqui? Porque é uma cidade muito rica, casas bonitas, uma cidade muito próspera. Então o Senhor me falava assim, e eu via toda essa riqueza, essas casas bonitas, carros bonitos, e eu
tive um deslumbre, o Senhor disse no meu coração: essas casas, esses carros, toda essa riqueza era para muitos dos meus filhos estarem andando e desfrutando dela. Então eu falei: meu Deus, que poderoso isso. Então eu quero nesta noite, quando eu chegava aqui, Deus me deu esse texto que eu pedi para o irmão colocar aqui. Eu quero que você leia comigo, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Está diferente, né? Essa tradução. Posso ler na minha aqui, porque eu gosto dessa versão que eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me acharão, quando buscardes de todo o coração. Então, eu quero, como um tio mais velho, se vocês me permitem, trazer alguns conselhos. No ano de 2011 para 2012, eu fazia parte de uma grande igreja, de uma grande convenção. Acredito que eles disputam muito. Existem duas grandes convenções da Assembleia de Deus no Brasil. Eu fazia parte de uma delas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando Deus começou a mexer comigo e a me levar a viver o que nós vivemos hoje, passaram-se praticamente hoje 6 anos, porque eu me conectei ao pastor Victor em 2013, e como um tio mais velho, eu vejo que essa igreja é uma igreja muito jovem. Então, para que vocês não tenham necessidade de passar por tudo que eu passei, para começar a entender algumas coisas, se vocês me permitem, eu quero dar esse conselho. Quando eu me conectei e Deus começou a mexer comigo e com a minha esposa, nós estávamos na igreja, nós éramos fiéis, éramos um casal que, aos olhos de quem não nos conhecia, éramos acima de qualquer suspeita. Casal bonito, filhos bonitos, a irmã do círculo de oração, Everton, evangelista, de carteirinha, sério, fui consagrado na convenção. Então, quando Deus nos começou a incomodar e nos mostrar que tinha algo muito maior, Ele me fez reencontrar o pastor Victor. Por que Minas Gerais é um estado que eu tenho muito carinho? Porque eu reencontrei o meu pai na cidade de Andradas. Quando eu reencontrei ele em abril de 2013, eu estava sentado no púlpito de uma grande igreja. E ao término, eu só não levantei a mão para aceitar Jesus, porque eu ia ficar muito envergonhado. Então eu conversei com ele, combinei de no mês de férias da Giovana ir até o sul. E então eu fui até o sul. E de lá eu voltei com uma missão. Qual foi a missão? Você volta para São Paulo, pega todas as suas credenciais, a sua carteira,
entrega para o teu pastor, explica a sua decisão, esquece quem um dia você pensa que você é, porque se você fosse o que você pensa que você é, você não estaria aqui pedindo minha ajuda. Então, entrega tudo. Para alguns, talvez, isso não representa muita coisa. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande entrega. Porque lá na cidade da onde eu moro, tem muitas pessoas que continuam na mesma igreja e que trabalham e até hoje não conquistaram a credencial que Deus pediu para que eu entregasse. Porque isso, meus irmãos, é a vida de uma pessoa religiosa. Quando nós não entendemos a nossa posição em Deus, nós trabalhamos fazendo como se eu não trabalhar para Deus, eu não tenho direito, ou eu não posso ser abençoado, ou eu não posso pedir nada para Deus, porque eu não faço nada por Ele. Então há uma corrida e uma necessidade humana de se trabalhar e de se buscar e se conquistar posições para que as pessoas vejam. Então nesse tempo eu obedeci, fiz, achei que poderia continuar ajudando na igreja de alguma forma, porque nós não tínhamos igreja então mais para congregar. Fiz tudo certinho, chamei o pastor, a pastora, o vice-presidente, o secretário, fiz uma reunião, pedi a bênção. O pastor presidente da época me falou: você é um louco, mas ok, eu te abençoo, você é teimoso, e a sua teimosia eu conheço, eu sei que quando coloca alguma coisa na cabeça não vai tirar, então eu te abençoo. A pastora, esposa desse pastor, olhou para nós: mas vai congregar onde? Não sabemos onde nós vamos congregar, mas se permitir, queremos continuar aqui, minha família se dá bem. Pensei que conseguiria frequentar os cultos, até o dia que eu percebi que praticamente eu fui expulso da igreja. Então peguei eu e minha esposa, fomos congregar em casa, eu, minha esposa e a Giovana. A Heloísa não tinha, e o pastor nos ministrava via Skype, viu tudo, graças à tecnologia. E ficamos ali um tempo. Então eu comecei a aprender algumas coisas no Senhor. Então eu tinha um sermonário, porque hoje lá eu prego para poucas pessoas, mas lá atrás Deus já me levou a pregar para bastante pessoas. E eu tinha um sermonário, tinha várias ministrações, tinha muitas pregações. Então simplesmente tive que tomar uma decisão, começar a pregar somente o que eu vivia. Então, o que aconteceu? Com o sermonário, com todo o meu estudo, com toda a minha teologia, joguei fora. Sabe quanto tempo fiquei sem pregar? Quase 3 anos. Então aí Deus me encorajou a começar a pregar de novo. E desde então, pela sua misericórdia e pela loucura dos homens, eu faço isso. Então, como seu tio mais velho, eu venho aqui nessa noite dar alguns conselhos
algumas coisas que eu aprendi e que tem servido, e talvez acredite que vai servir para vocês. Nós estávamos conversando, como o pastor bem disse, muitas coisas. E uma das coisas que estávamos conversando é o que Jó diz lá no seu livro, no capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então vamos lá. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, se manifestem. Sabe quem que está esperando isso? A natureza espera. O mundo espera. Para quê? Por que nós precisamos nos manifestar? É preciso entender algumas coisas. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos salvar e nos livrar do sistema. Então aqui nós precisamos, primeira coisa, resolver uma equação. E eu acredito que essa igreja não tenha muito problema com isso, tá? Pelo menos eu creio assim, pelo que nós temos acompanhado. Mas, como um bom conselho, faz parte do conselho. Então, se você que está aqui nessa noite, me ouvindo, tem algum problema ainda com relação à questão do que você é em Deus, o que eu quero dizer com isso? Você é um filho e você é uma filha de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não? Amém? Alguém tem dúvida? Amém. Então vamos lá. Mas, se nós somos filhos, por que então, às vezes, vivemos como servos, empregados? Eu vou inverter a pergunta agora. Alguém que está aqui nessa noite ainda não peca porque tem medo de perder a salvação? Meu pastor depois acho que vai ver isso aí que eu estou pregando aqui. Estou vendo que está sendo gravado. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não abra a minha caixa de heresias. Alguém não peca porque tem medo de perder a salvação? Então eu tenho uma notícia para te dar. Se você deixa de pecar, deixa de ser santo, porque tem medo de não ser salvo, nós precisamos resolver isso essa noite, porque senão você jamais vai conseguir viver como filho. Então vou ajudar você a pensar comigo. Quando você vê Jesus ensinar, Jesus ensina que nós precisamos pedir perdão pelos pecados primeiro, ou nós pedimos pão e provisão primeiro? Qual é a ordem?
Então, se você está fazendo diferente, meu irmão, a oração de Jesus está errada. Porque na oração que Jesus ensinou os discípulos a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que ele faz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão você pede primeiro, a provisão primeiro, a sua necessidade primeiro, depois você pede perdão pelo pecado. Então você fala assim: então agora eu vou sair aqui, posso sair pecando, bagunçando, e eu não vou deixar de ser filho de Deus? Não, você vai continuar a ser filho de Deus. Mas eu posso pecar? Agora vem um outro conselho. Eu não deixo de pecar, meu irmão, porque eu tenho medo de não ser salvo, ou eu tenho medo de ir para o inferno. Eu deixo de pecar porque eu sei que quando eu não peco, porque eu escolho não pecar, eu me separo do mundo, e então eu me torno santo. Que ser santo é ser separado. E quando eu não me contamino com as coisas do mundo, eu não estou envolvido com as coisas do sistema do mundo, então eu estou vivendo o reino de Deus. Então eu começo a exercer uma verdade espiritual e natural na minha vida. Que antes eu estava onde? Nas trevas. Estava perdido. Não tinha Deus, não tinha aliança, não tinha direito a nada. Mas eu fui salvo em Cristo. A partir do momento que eu o aceitei, então eu saio de um reino de trevas e passo a fazer parte de um reino de sua maravilhosa luz. E aí é o que está o ponto. Quando eu começo a fazer parte desse reino, a cultura desse reino é diferente da cultura do mundo. Então eu preciso me qualificar para que a vontade soberana de Deus seja exercida sobre a minha vida. Então chega um momento em que Deus está levantando na cidade de Poços de Caldas filhos e filhas para reinarem, para serem reis e sacerdotes. Porque já foi o tempo em que a igreja só produziu o sacerdócio. Hoje é importante produzir os reis. A política dessa cidade precisa de homens de Deus e mulheres de Deus, governantes, tementes, ouvintes da voz do Senhor, para serem justos na prática do exercício do mandato. Nós precisamos de juízes cristãos justos. Nós precisamos de promotores de justiça cristãos justos. Em todas as esferas de governo. Só que aí nós temos um problema. Os filhos de Deus não se manifestam. E quando se manifestam, tem um outro problema. Estão sempre enroscados como um anzol com o diabo, com o sistema do mundo. Pastor, eu sou santo, eu não peco mais, eu tô, puxa, uau. Quer ver uma coisa? E eu tenho que tomar cuidado para falar isso, porque alguns interpretam errado, e aí é complicado. Mas vamos lá, o pastor Bruno já deu como fala? Uma introdução disso.
Vou dar um exemplo para vocês. Deus, para nos fazer prosperar e para nos fazer ser grandes nos nossos empregos, nas empresas. Eu ia perguntar, ele perguntou já, mas eu vou perguntar de novo. Quantos empresários tem aqui? Aleluia. Porque é isso que eu vejo. Eu vejo essa igreja, uma igreja com muitos empresários. Muitos empresários. Eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou voltar nessa cidade, eu vou ver muitos dos irmãos que estão aqui na minha frente, morando nas casas que eu passei e vi. E vou ver muitos irmãos parando os seus carros aqui na frente, e são carros que muitos do que eu vi. Eu tenho certeza disso. Mas tu tem que sair do sistema. Não pode estar vivendo no reino de Deus e com o pezinho lá no sistema. O diabo tem que vir até você e você tem que fazer igual Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo, em mim ele nada tem. E como eu faço isso? Vou dar um exemplo para você. Deus vem, te dá uma palavra, te diz que vai prosperar no seu trabalho, vai fazer você grande, vai fazer você empresário, e você toma posse dessa palavra. Então, em vez de você se qualificar em Deus, você fala assim: poxa, Deus falou, então é o seguinte, eu não tenho inglês, eu vou fazer inglês. Eu não tenho curso tal, vou fazer curso tal. E começa. Aí o pastor fala assim: meu irmão, você faltou no culto da semana. É, pastor, porque agora eu estou fazendo faculdade. Você viu a palavra lá, Deus falou comigo. Irmão, não estou dizendo que você não é para estudar, porque tem uns, irmão, que já extrapola, é meio preguiçosinho, não gosta de estudar, daí pega isso e fala assim: o pastor falou lá que eu não preciso fazer faculdade. Não é isso. É que quando você condiciona o milagre, a tua exaltação por parte de Deus no seu trabalho, na sua empresa, aquilo que você vai fazer, você está igual a todo mundo do sistema. Eu costumo ensinar bem simples lá na igreja. Imagina que você deseja uma determinada vaga de emprego. Você deseja, você ora, sente paz. Então, se sente paz, então significa que Deus está no negócio. Então você ora e leva seu currículo lá. Então você bem extremo, tá? Aí está seu currículo lá, o seu nome é bonito, a idade sua é boa, você tem uma faculdade, fala 2 idiomas, português e língua estranha, tem alguma experiência, beleza. Aí tem um camarada ou uma moça que ela nem serve o Senhor, serve o diabo. Nome bacana, fala 4 línguas, tem MBA, tem experiência no ramo. Só que aí tem um detalhe, que isso nós precisamos entender, precisamos formatar a nossa mente, fazer uma metamorfose na mente. Imagina que esse cristão, esse crente, esse filho de Deus, que está competindo a vaga, essa pessoa aqui mente, esse aqui conta uma mentirinha de vez em quando, essa pessoa aqui é corrupta no seu coração, esse aqui quando pode fazer um negocinho, tirar uma vantagem, tira. De quem vai ser a vaga, irmão? Agora
coisa legal. Você é um filho, se qualificou em Deus. Isso aqui mente, você não mente. Isso aqui é corrupto, seu coração é íntegro em Deus. Isso aqui desonra o patrão, você é íntegro com as suas autoridades, entende autoridade e honra. Você tem um ouvido sensível à voz do Espírito. De quem vai ser a vaga? De quem vai ser a vaga? Sabe por quê? Porque a vontade soberana de Deus entra em ação. E não importa quem está te entrevistando, não importa quem seja o empresário, quem seja a empresária, meu irmão. Deus vai falar na cabeça dele, vai falar o teu nome, vai falar o teu sobrenome, vai falar o teu endereço, vai falar o que tiver que falar a teu respeito. E se essa pessoa tiver que encontrar, ela vai te encontrar, porque Deus determinou. E quando a sua palavra é liberada, ela não volta para o céu vazia antes de cumprir tudo aquilo que ela foi designada. E aí você pensa assim, o pastor já falou, vou repetir, só para confirmar. Você precisa da orientação e da sabedoria do Espírito Santo. Porque ou você entende essas coisas e vive a plenitude do reino de Deus na sua vida e se manifesta como filho, ou você vai viver escravo. Então você continua a acreditar que você não peca, porque senão vai para o inferno. Você continua a acreditar que primeiro você trabalha para depois pedir o pão. Então você começa a ser enganado pela própria teologia. E o inimigo, que não é nenhum tonto, porque o problema é que os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, muitas vezes brincam de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, quando você abraça um direcionamento, ele vai fazer de tudo para te ofuscar, para te criar confusão. Mas um homem, uma mulher, um filho e uma filha de Deus, que está com o seu coração íntegro e disposto a ouvir a voz do Senhor, não será confundido. Porque se por um caminho o diabo vem diante de você, por 7 ele tem que fugir. Então você não é confundido. Esse é outro problema que temos que resolver. Existem pessoas que se dizem que são filhos de Deus, que não podem fazer a oração do Pai Nosso. E tem outros que já extrapolam. A pessoa fala assim: eu sou filho de Deus, agora comigo ninguém pode. Então vem, diabo, e vai no serviço e afronta o patrão. Se tiver que afrontar, esse circunciso, nem crente é, quem está pensando? O patrão dá uma ordem, ele torce a cabeça e... Tô louco! Tá louco mesmo, meu irmão. Que a tua teologia está errada. Se você pegar todos os exemplos da Bíblia, desde José e
todos, Daniel. Você vê que Deus deixa tanta coisa registrada. Já pensou se nós não tivesse a Bíblia, irmão? Como que ia ser difícil para nós? Porque com tanto registro, com tanta informação de homens de Deus que triunfaram, ainda não conseguimos triunfar. Você dá o exemplo de José. José estava onde? Na cadeia, preso. Deus deu um sonho. Tu não conhece a história, né? Vou precisar, porque eu não tenho muito tempo aqui, então tem que... Então, quando Deus usa José, o faraó olha e fala assim: mas não tem ninguém que seja capaz de ter a sabedoria. Então, cara, é você. O seu patrão, ele não está precisando de um problema para a empresa dele, está precisando de alguém que tenha a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana para resolver os problemas da empresa dele, para que ele olhe para você e fale: não há ninguém que tenha condição de governar a minha empresa. E te entrega. Não precisa. É isso que o seu patrão precisa, de solução. No outro extremo, nós temos uma outra situação. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o diabo chegou diante de Jesus e pediu para ele transformar pedra em pão, alguém já se perguntou por que Jesus não fez? Alguém já fez essa pergunta? Muitas vezes nos desqualificamos, irmãos, porque nos tornamos arrogantes e orgulhosos. Eu sou um filho de Deus e eu tenho que ter essa convicção em mim. E ainda que o diabo me tente, ou que ele coloque uma circunstância para me provar, eu não preciso provar nada para o diabo, porque eu sei quem eu sou e sei em quem tenho crido. Então tem pessoas que muitas vezes se desqualificam, porque aí gera dentro do seu coração um orgulho religioso. E aí só você se torna o dono da razão. Só o que você fala é verdade absoluta e você quer provar para as pessoas isso. Toma cuidado, que é como um anzol, o diabo está ali. Então, quando você é provocado, no momento em que você tem que dar uma resposta, se você não sabe a resposta, Espírito Santo, o que eu respondo para essa pessoa? Então Jesus olhou para o diabo e disse: você é tão bobo, não sabe nada, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí nós vamos caminhando. E aí nós vamos aprendendo mais coisas. Sabe qual que é o maior desafio de um crente, de um cristão? Eu sempre falo isso, eu aprendi isso com Abraão. É passar pela prova do tempo. Entenda uma coisa.
Deus ele te chama a um desafio. E muitas vezes isso nos tira de uma zona de conforto. Quando você estuda a história de Abraão, a palavra do Senhor diz que: e disse o Senhor a Abraão: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu já te mostrei. Não, é isso. É que eu te mostrarei. Ponto. Então Abraão sai andando, obedece, porque são poucas pessoas que têm essa condição de ouvir. E eu quero te dizer nessa noite que Deus está procurando homens e mulheres e quer levantar dentro dessa cidade pessoas que estejam sensíveis a ouvir a voz dEle. Então, ele ouviu, saiu andando. E quem que quiser criticar Abraão, não critica, porque ele pelo menos ouviu. Você já parou para pensar quantos homens antes de Abraão Deus tentou chamar e não ouviu? Ele ouviu, mas saiu andando. Deus mostrou a terra para ele? Não. E foi peregrinando, e foi andando, e fazendo altar, fazendo do jeito dele. Punha tenda, criava cavalo, vaca, cordeiro, Mas acontece um fato. Porque embora Abraão tivesse ouvido a voz do Senhor, ele deixou de fazer algo. Disse Deus a ele: sai do meio da tua casa e do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar. Só que o que aconteceu com Abraão, irmãos? Levou quem? Ló. E se vocês forem ver o texto bíblico, vocês vão ver que Deus só mostra para ele o limite da terra a ser conquistado quando ele separa de Ló. Esse é um ensino, isso é um aprendizado. Então, o maior problema é que muitas vezes Deus fala algo conosco e nós queremos que aconteça amanhã. E se não acontece amanhã, vai acontecer na semana que vem. E se não acontece na semana que vem, no mês. E aí quando passa um mês, fala: mas Senhor, já passou um mês. E aí você começa a ficar ansioso, apavorado. E aí passa um ano. Sabe que é louco? Que Deus falou com Abraão uma vez. E você sabe quanto tempo Deus levou para falar com ele de novo? Alguém sabe? Quanto? Eu sou meio de arredondar as coisas, pastor. Eu falo lá na igreja, eu costumo fazer assim para ficar mais simples. Você há uns 10 anos, falei para... É 13. Vai uns 10. Você aguentaria, irmão? Ficar 10 anos firme, caminhando numa promessa, e Deus não falar com você de novo? Então faz o Senhor o seguinte: como nós estamos vivendo o tempo da graça, e aí Deus usa o pastor da igreja e fala, usa os pastores da igreja e fala, e aí você não acredita muitas vezes no que está sendo falado. Aí ele pega alguém lá de São Paulo e traz aqui para reafirmar e falar tudo o que está sendo falado. Só que a diferença é que dessa vez, meu irmão, Deus não vai, como que eu posso dizer? Deus está abreviando o tempo. Não dá mais. É o momento em que os filhos de Deus precisam se manifestar. Então não dá mais para ficar esperando 25. Não dá mais para ficar esperando 30 anos o filho da promessa nascer.
quer que você mergulhe, creia e tome posse, se posicione, para que Ele possa entregar na sua mão aquilo que Ele tem para ser entregue, e para que você seja uma bênção. Não é para pegar a riqueza que Deus vai te mandar e falar, aleluia, agora. Pastor, procura o irmão. Cadê? Cadê você? Tá, pastor, aqui agora. Puxa, eu vim aqui para Disney, porque minha filha, meu filho. Não é que você não pode ir para Disney, mas é que aí, a partir desse momento, você tem uma responsabilidade. Então, para você sair da posição que Deus te deu, você precisa perguntar para Ele se você pode ou não. Senhor, eu posso fazer uma viagem para Disney? O Senhor falou assim, agora não. Você vai em tal dia, em tal lugar, em tal tempo. Amém, Senhor. E para a praia? Mesma coisa. E para visitar o vizinho do lado? A mesma coisa. Porque esse é outro problema que nós temos. Nós queremos viver coisas grandes em Deus. Tem gente que, se for desafiado aqui, pelo que eu via na atmosfera aqui, a voar, o nego sai correndo e dá um tibum naquele mato ali, para ver o que acontece. Se for para andar nas águas, então tinha uma piscina que ontem tinha gente tentando. Aleluia! Glória a Deus! É lindo! É lindo ver chorar, é lindo pular, é lindo na presença de Deus. Gostoso, no meio dos irmãos, na reunião. Mas nós precisamos vencer algo, que é quando estamos ocultos e quando estamos sozinhos. É nesse momento que se cria uma expectativa nos ares a respeito dos filhos de Deus. E o problema é que muitos querem fazer coisas grandes e extravagantes, e muitas vezes não fazem o simples e o básico. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao quê? Um homem prudente. Por que Jesus disse isso? Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem prudente que, ouvindo as palavras da verdade, faz o quê? Faz o quê? O que faz, irmão? Não estou ouvindo. Faz o quê? Pratica. E aí então ele será comparado a um homem que edifica sobre a rocha. Mas os que ouvem e não praticam, está fazendo casa em cima da onde? E aí o que acontece? Jesus está dizendo que não vai vir vento? Jesus está dizendo que não vai vir tempestade? Não, ele fala: quando vir o vento, a tempestade, que sua casa fique em pé, se você pratica. Meu irmão, teve uma época na minha vida, minha esposa está aqui para testemunhar isso, que por causa, a gente tinha dinheiro, tinha cartão, tinha dinheiro, e por causa de achar que ia ficar sem dinheiro, eu brigava. Era um tendel. Mulher olhava: eu quero comprar uma calça lá, eu falei: não, segura aí, quero esse mês. Dava uma briga. E nessa época ela trabalhava e ela pegava e mediu a proporção do dinheiro dela com o meu, e era uma terrível. Eu falava: meu Deus do céu, Jesus, me dá graça, né? Porque a gente, desde que nós casamos, decidimos que nós íamos unir as finanças.
Mas eu ganhava tipo 400, ela ganhava 100, mas ela comparava o dinheiro dela igual ao meu, na hora de pagar as coisas. Então eu falava, não amor, segura aí. Não, mas você pegou o meu dinheiro. A minha realidade é outra, graças a Deus. Ninguém sabe, irmãos, mas nessa nossa jornada de aprendizado, eu trabalho, tenho um bom trabalho, mas Deus me provocou a viver da sua fidelidade. Então Ele me proibiu de fazer qualquer artimanha, qualquer negociação, qualquer tipo de... E ó que eu não fazia nada ilícito, tá, irmãos? Vocês... Tem gente que já... Não, eu sou um homem do comércio. Então, por exemplo, se eu ficasse apertado, eu precisasse assim... 10 mil reais para cobrir uma conta de cartão de crédito, eu tinha meia dúzia de pessoas que eu podia chegar, me empresta 10 mil aí e tal, outro dia eu te pago, dava um cheque, o cara, vou cobrar um jurinho, e resolvia a questão. Tinha essa facilidade assim e tal. Tinha cartão de crédito com valor bom, tinha tudo aí. Deus falou, não vai mexer mais com nada disso. Aí um dia eu ligo desesperado para o meu pastor, pastor, eu preciso de uma situação assim, assim, assim. Ele falou, não faz. Pastor, mas se eu não fizer eu vou quebrar. Ele falou, filho, você já é um quebrado. Só você que não vê. Você é um sobrevivente. Você vive com a força do braço da carne. E se você continuar a viver dessa maneira, você nunca vai experimentar viver a provisão e a fidelidade que Deus tem para você e daquilo que Ele tem para te entregar. Eu falei, então tá bom. Mas Senhor, pastor, o cartão de crédito vai sujar o nome. Filho, depois você limpa o nome. Mas agora, se você se mover com a sua mão, vai voltar para trás. Você vai ter que passar. Quantos anos você quer passar mais para aprender isso? E eu falei, meu Deus. E foi assim. E eu cheguei dias na minha casa. Foi coisa mais feliz, a lembrança mais gostosa que eu tenho desse tempo. Um dia eu cheguei em casa, a Aline falou assim para mim, amor, tem que comprar mistura. Eu falei, amor, tenho 50 reais. O que nós vamos fazer? Vamos comprar uns ovos, uns bacon. Tinha uma vendinha no fundo da rua. O dono da vendinha falou assim, se você precisar pegar alguma coisa aqui, nem sabia de nada, nem me conhecia, mas você vê que até o diabo logo umas, só para ver se você pega, né? Precisa marcar aí, marca, eu tenho cardeneta aqui, todo mundo marca. Uma vez eu fui pagar ele e ele não tinha troco para me dar. Não, eu marco para você aqui, outra. Quando você precisar de alguma coisa aí, sua mulher estiver em casa, se não tiver com dinheiro, tiver com cartão, vem, pega, depois você paga. E naquele dia eu tinha 50 reais. E eu tinha essa alternativa do tiozinho querer marcar as coisas para mim. Só que eu precisava aprender algo. Porque enquanto eu acreditava que o dinheiro era algo que me trazia equilíbrio e segurança para o meu casamento, para a minha família, a gente só vivia brigando. Mas o dia que eu entendi que o que traz equilíbrio e segurança para o meu casamento, para a minha família, é até a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e a orientação e seguir aquilo que Ele me fala, minha vida mudou. Então eu falei, amor, nós temos 50. Compramos ovo, bacon, bastante batata. Arroz já tinha um pouco, acho, não me lembro mais. Eu só sei que eu cheguei para jantar e foi uma das refeições mais gostosas que eu fiz em família. Está aqui minha filha que lembra
que foi algo poderoso. Sentamos nós na mesa, minha esposa cozinhou a batata, fritou a batata, comemos batata e arroz um dia, e foi um negócio lindo, uma presença, uma paz. Hoje, meus irmãos, eu entendi isso. Então eu dou glória a Deus em qualquer circunstância da minha vida. Não me lembro a última vez que precisamos fazer algo assim como recurso. Pela graça do Senhor, se eu quero ir lá comprar determinado tipo de carne, eu vou e compro e não passo vontade. Esses dias minha esposa queria comer palmito, e ela foi no mercado, ela foi ver um vidro de palmito desse tamanhozinho assim, uns palmitinhos tudo feio, mais de R$20 o potinho. Ela falou: meu Deus, não comprei, amor. Eu falei: não, mas amor, se você tinha vontade, comprasse, porque glória a Deus, aleluia, né? Aí isso num dia. No outro dia fui com um cliente numa obra, levar ele fazer uma ação lá. Paramos num lugar para tomar água de coco. Ele comprou uma água de coco. Quando eu deixei ele na loja, eu percebi que ficou um vidro de palmito desse tamanho assim, no chão do assoalho do carro. Então eu fiz a volta, voltei para dentro da loja e falei: pô, o senhor esqueceu o palmito. Ele falou: não, mas isso não é para mim, é para você. E a Giovana falou para todo mundo: a minha mãe agora tem um palmito ostentação. Mas é um vidro, meu irmão, que palmito. Bom, então eu fui aprendendo coisas que a gente tem que fazer e praticar o simples. Agora eu vou dar um conselho para os meus irmãos machos alfa. Ouve isso. Se nós não, como sacerdotes, não olhar para nossas esposas como os vasos mais frágeis e cuidar das emoções delas e criar litígio com elas e magoar o coração delas, eu te dou um conselho: não perca tempo a orar, porque é o que a Bíblia diz, que se nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, para que as suas orações não sejam retidas. Então hoje é noite de ceia. Então se tem algo que você precisa, quando fazer a introspecção, se você tem algo para consertar relacionado ao seu esposa, conserte. Então, esse é o nosso problema, é que nós queremos coisas grandes e nos desqualificamos e deixamos de fazer as coisas simples, que é básico, é o beabá do Evangelho, irmão. Quer outro exemplo? Tem gente aqui não, essa igreja eu acredito que não tem, a minha tem lá, de vez em quando aparece uns, que quer enfrentar o Golias, quer ir para a guerra, e quer ir orar, expulsar demônio e Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o povo de Israel, o rei Saul, quando Golias se levantou para enfrentar eles não foram para cima do gigante porque tinham medo do tamanho do Golias? Quem que acredita assim? Olha que bom, pastor. Ninguém acredita que é por causa disso. Isso é bom. Ou tem alguém que acredita que eles não foram e rasgaram o gigante no meio porque ficaram com medo do tamanho da cabeça do gigante, ou ficaram com medo do tamanho da espada do gigante, ou da armadura do gigante. Olha que ele era grande, hein? Alguém acredita que é por causa disso? Aleluia.
não foram para cima do gigante é porque o rei estava desqualificado. A nação de Israel estava desqualificada. O grande profeta Samuel estava com a visão turva. Está falando mal de Samuel? Não, irmão. Eu não estou falando mal. Estou constatando um fato. É fácil perceber que Samuel estava meio biruteado. Deus ficava, mas Samuel, até quando você vai ficar intercedendo por Saul? Ele já tem... E o Samuel não... E Deus... Aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, tá bom, vou dar mais uma chance para Saul. Agora vai lá, fala para ele que ele tem que matar o rei. Mata tudo, boi, vaca, conhece a história? Né? O que Saul fez? Não, foi lá. Tem muito crente que é assim. E ainda depois vem contar como vantagem. Não, pastor, o senhor falou que não era para mim fazer esse negócio, que não era para fazer desse jeito, mas é o seguinte, eu fui lá e fiz. Mas olha que situação, agora eu estou trazendo uma oferta aqui no altar do Senhor. Olha, foi o que Saul fez. Poupou a vida do rei, pegou os boi gordos que era para matar, poupou, falou, esse aqui eu vou dar de oferta para o Senhor. Qual que foi a resposta do Senhor para Saul? Você está achando que eu fico atrás de ouro, de prata, de oferta? Eu prefiro um coração quebrantado e contrito e obediente à minha palavra, mais do que holocausto e mais do que sacrifício. Então estava lá, tudo com medo. Mas medo do quê? Do gigante? Não, porque sabiam que Deus não estava com eles. Eles sabiam, porque se soubessem que Deus estava com eles, rasgavam o gigante no meio. Era só pegar a história um pouquinho para trás. Eles tinham isso falado um para o outro. E abriu o mar vermelho, afundou o faraó, né? Não tinha lá a história, então. Resumindo, né? Mas aí tinha lá Davi. Onde estava Davi, meus irmãos? Com as ovelhas. Quem que via Davi? Samuel via Davi? Não. Os pais? Não. Quem que estava vendo? O Senhor. E quando Davi foi levar comida para os irmãos e viu a afronta do gigante, o que Davi falou? Quando ele foi lutar contra o gigante, ele falou o quê? Você vem comigo, é com espada, é com escudo, é com arqueiro, eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Então é no oculto que você se qualifica em Deus. É quando você está sozinho. É quando ninguém está vendo que você está mexendo na internet. É quando você está sozinho lá numa cidade distante, em que você pensa que ninguém está vendo, os ares estão vendo. Então estava lá Davi. Quer outro exemplo? Por que Samuel estava meio... Quando chegou para ungir o novo rei, o que ele fez? Olhou logo o irmão maior de Davi e falou, é esse. Se ele estivesse conectado, ele ia chegar na casa de Jessé. Estão todos os seus filhos aqui, Jessé? Jessé ia falar, não estão não, está faltando um. É assim ou não é? Ou eu estou errado? Quem é profeta sabe que é assim. Ele ficou olhando, olhou lá o grandão, orelha tudo
assim do jiu-jitsu, né? Fortão. Aí ele falou, já pegou o chifre cheio de azeite, começou a tremer e Deus falou, não é esse. Então, se nós não observarmos essas pequenas coisas e continuarmos a acreditar na força do nosso braço, nós não iremos reinar, meus irmãos. Nós vamos disputar vaga com as pessoas do mundo, e para fazer isso é muito trabalho, porque a própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Provérbios 13, 22. Porque tudo que Deus faz, irmão, é perfeito, e os seus planos não podem ser frustrados. O que acontece ali no... Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Eu gosto dessa tradução aqui, olha que legal. Agora eu vou aqui no... Eu também uso a tecnologia, você pensa que não? Quando a gente fala que tem ímpio trabalhando, guardando dinheiro, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Que tem gente que está trabalhando, como Golias nasceu, cresceu, ficou grande, ficou cabeçudo, fortão, para promover um filho de Deus. Existe gente que está trabalhando, construiu empresa, tem dinheiro guardado, tem casa boa. Sabe para fazer o quê? Sabe para fazer o quê? Para fazer o quê, meu irmão? Entregar na sua mão, entregar na minha mão. Você só precisa crer nisso e se qualificar em Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. A palavra diz: quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Então, começa a orar o Pai Nosso certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então você acorda de manhã e ora: Pai, o que eu faço hoje? Você que bate cartão, seja uma referência para os seus patrões, seja um exemplo de funcionário para os seus colegas. Não importa o que vão falar em volta, importa quem você é em Deus. Se qualifica. Tem gente que vai trabalhar, fica lá 2 horas gastando tempo no Facebook. Aí o que não é crente faz a mesma coisa. Aí você sai daqui amanhã, para de fazer. Daí vão falar assim: você é um puxa-saco, você não sei o quê, não, você não é puxa-saco, você é correto. Porque quando você mata a hora, você está roubando o teu patrão. Então você, no exercício de ser filho da luz, você faz o quê? Vai comprar algo no supermercado, a pessoa te devolve o troco errado, irmão. Não vem contar testemunho na igreja, dizer que Deus abençoou e te deu dinheiro. Devolve, não é seu. O mundo espiritual está expectando. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Pegou. Aí o diabo vai lá diante do Senhor. Por que vocês acham que existe o livro de Jó na Bíblia?
O apóstolo diz assim, que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, justo diante de Deus, do Pai, para fazer o quê? Para interceder e advogar por nós. Então significa que nós temos um acusador, senão nós não precisaríamos de um advogado, nós precisaríamos só do Salvador. E por que Jesus, além de ser o Salvador, ele tem que ser advogado? Porque é bem provável que o diabo fique fazendo o papel de promotor de justiça. E toda vez que a gente dá uma escorregadinha na casquinha de banana que o diabo põe para a gente escorregar, ele vai diante de Deus. Tá vendo? Escorregou. E agora? Não, mas ele não pode ter isso, Senhor, porque ele não... Ó, senão, se for assim, você tem que dar mais pro meu filho lá também. Se ele mente, meu filho mente, tá tudo igual. Ou você deixa eu tirar dele, ou você dá mais pro meu. É assim, fica essa discussão. Então Deus fala assim, vai lá e tá bom, eu libero, pode pegar. Mas não toca na saúde dele. Na vida dele você não toca. Na família você não toca. Aí o irmão, o crente, filho de Deus, se arrepende, pede perdão e se qualifica de novo. Aí o que acontece? O diabo tomou o copo do irmão. Deus fala assim, devolve para ele. O diabo fala assim, devolve o quê? O copo e mais um copo. Porque no lugar da vergonha, você vai ter o quê? Dupla honra. Toma posse. Toma posse. Esse é um tempo que está liberado para nós, como igreja, como ministério, de viver e colher o quê? O favor de Deus. Graça é favor não merecido. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que você, nessa noite, de uma vez por todas, saia do evangelho da lei e comece a desfrutar do evangelho da graça. Deixa de ser escravo e começa a ser filho. Quer outro exemplo? Tem pessoas que falam, não, eu sou filho de Deus, eu vivo a graça. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tiver essa dificuldade, eu preciso que você mude sua mente. Tem pessoas que têm medo ou vergonha e não pedem determinadas coisas para Deus. Quem se sente assim? Tem receio de pedir para Deus algo? Meu irmão, é assim, ó. Deus, eu quero um carro. O carro que eu quero, eu fui na concessionária, é esse. Se o tempo desse carro não for para ser, o seu pai, com todo amor e carinho, vai falar para você que não é tempo. Ele não vai falar que não vai te dar. Porque foi isso que Jesus disse. Por acaso, quando um filho seu pede peixe, você dá uma serpente para ele? Se pede pão, tu taca uma pedra? Não. Então, se vocês que são homens maus e sabem dar boas coisas, imagine o vosso Pai Celestial que está no céu. Mas você tem medo de pedir, ou se sente, eu não mereço. Tem vontade, tem desejo, mas
se sente que então não pede. Então, eu quero te dizer algo. Então Deus começa a usar coisas simples, começa a usar circunstâncias, pessoas, para te convencer que Ele quer te dar mais do que você pensa ou do que você imagina. Então Deus pega e toca alguém dentro da igreja, e muitas vezes a pessoa é tocada e vai te dar um presente, algo, e muitas vezes você até recebe, porque é religioso, porque um dia ouviu no púlpito dizendo que se você não receber, está retendo a bênção da vida do irmão, mas você não se sente agraciado e apresentado por Deus, como se Deus estivesse te presenteando, e esse sentimento te impede de viver níveis mais altos em Deus. Você só recebe porque acredita que, teologicamente falando, você não está retendo a bênção do teu irmão, mas não recebe com alegria, como alguém que está surpreso por um Pai de amor que está te presenteando. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, se você tem dificuldade com isso, meu irmão, você precisa fazer uma metanoia, uma metamorfose, como Paulo diz. Renovar a sua mente. Porque se você não está pronto para receber o presente de Deus, por mais simples que ele seja, quando Ele quiser te dar a casa que você sonha, você não vai tomar posse. Você vai achar que você não merece. Então você não vai receber. E para você que está me ouvindo nessa noite, que já entende essas coisas, compreenda que quando Deus te tocar a fazer algo, a entregar algo para alguém, você tem que... Por quê? Porque Ele está querendo te ensinar algo. Os milagres nesse sentido dentro da igreja deveriam ser mais comuns. Eu afirmo para vocês, sem medo de errar, muitas vezes Deus fala na cabeça de um ímpio, ele obedece mais rápido do que o crente. Sabia disso? Eu conheço um casal que queria comprar uma chácara. Esse casal trabalha construindo jazigo dentro de um cemitério. Ele constrói jazigo. Então você imagina quanto dinheiro dá a construir jazigo, irmão. E ela limpa túmulo e ganha dinheiro pelas caixinhas ou gorjetas que as famílias deliberadamente dão conforme aquilo que entende. Alguns ela combina de limpar todo mês, a pessoa vai lá e dá R$50, por exemplo. E ele estava fazendo um serviço de pintura no muro de um senhor, irmão, que foi indicado pelo irmão dele, um cara muito rico da cidade. E esse cara estava vendendo uma chácara, e esse irmão ouviu. E ele falou: quanto o senhor pede na chácara? Ele falou: eu peço tanto. Ele falou: não, deixa quieto, né? Rapaz, eu trabalhar a minha vida inteira, eu talvez não ganhe o dinheiro que custa essa chácara. Então ele pegou, mas ficou assim,
E aquele homem gostou do casal, falou: faz o seguinte, pega a sua mulher, vai lá e conhece a chácara. Pegaram, viajaram 200 e poucos quilômetros do interior de São Paulo, conheceram a chácara. A irmã conta para mim que quando ela chegou lá, ela ficou deslumbrada com a chácara. Diz que os travesseiros tinham pena de ganso e não sei o que, foi contando os detalhes. Quando voltou, ficaram maravilhados com o negócio. Entregou a chave pro dono. E aí, quer comprar minha chave? Não, querer até queria, mas não posso, então deixou quieto o assunto. Mas ficou com aquilo no coração. Aí disse que um dia ele estava terminando o serviço, o dono dessa propriedade chegou para ele e falou assim: ó, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem você é, eu só sei de uma coisa: desde o dia que você me devolveu a chave, tem uma voz que fica falando na minha cabeça: vende a chácara para ele, vende a chácara para ele, vende a chácara para ele, vende a chácara. Eu tenho que vender a chácara para você. Ele falou: beleza, o problema é que eu não tenho como, não importa como você vai me pagar, você me paga 500 por mês, 1000 por mês, o que você puder pagar, mas eu tenho que vender a chácara, senão eu vou ficar louco, eu vou ficar, essa voz não para de dizer que eu tenho que vender a chácara para você. Tó, a chave é sua. Meus irmãos, isso dentro da igreja era para estar acontecendo de forma... Então, essa igreja é uma igreja generosa. Então, eu louvo a Deus por isso. E eu entendo por que Deus me trouxe hoje para trazer essa mensagem para vocês. Porque se há uma igreja na cidade de Poços de Caldas, que os filhos de Deus começam a se manifestar, e começam a se posicionar, e começam a tomar lugares, e que a natureza vai perceber, e que a sociedade vai perceber, essa é a igreja. Você é um privilegiado de fazer parte desse ministério. Toma posse. Toma posse. Eu não tenho dúvida no meu espírito, irmãos. Hoje eu estava na casa do pastor Bruno à tarde. E de repente Deus veio, o Espírito Santo veio com uma violência e como se fala isso para os meus filhos. Eu não tenho dúvida. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para voltar aqui. Não porque eu não queira vir para cá. Hoje eu estava falando com a minha esposa. Nós estamos chegando num momento lá na igreja que para eu viajar, ficar fora, é mais, o meu trabalho não me implica tanto, não tenho tanta preocupação, mas eu não vou poder viajar. Então talvez até venha, mas não vejo os irmãos. Mas quando eu vir, a próxima vez eu creio, quando Deus me trouxer aqui de novo, eu vou ver muitos testemunhos. Eu vou ver muitos reis. Eu vou ver à frente. Eu não vou ver à frente dessa igreja, porque não será mais aqui, mas no estacionamento dessa igreja eu vou poder contemplar todos os carros que eu contemplei na cidade. E vocês serão estabelecidos nos seus trabalhos, nas suas empresas, e muitos virão até vocês, que muitos procurarão ajuda, porque ninguém vai conseguir entender o que está acontecendo, porque a glória de Deus será tão grande, a sabedoria será tão grande,
Deus vai dar tanta sabedoria que eu não tenho palavras para descrever. Rabababacaya choro manarabacaya xerebababas. Deixe de camanaca choro bababababas. Não vai acontecer, já aconteceu. Vai acontecer, já aconteceu. A generosidade do céu nos encontrou. Já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. Chama caia chora baba. Existem documentos que estavam parados. Eu vejo uma caneta assinando e liberando processos, promoções. Ai, vai chora baba. Eu vejo chaves tá caindo na cabeça das pessoas aqui. Toma posse. Canaia xere badarabalaba chore carabababas. Ei, xane camaia chore cabalaba xere babas. Heremedere bababa chore bababas. Empresários da cidade estarão fazendo proposta para alguns comprar a sua empresa. Estão cansados, já deu o tempo. Deus está removendo para entregar na sua mão. Não tenha medo. Esse é ano de viver o favor e a graça. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. A todos que têm ouvidos, ouça. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Esse ano, meus irmãos, é um ano de muitas conquistas e muito rompimento financeiro, porque vocês serão instrumentos. Vocês abençoarão famílias na cidade. Vocês serão patrões generosos. Vocês trarão recursos para a casa do Senhor, para os projetos a ser desenrolado. Há projetos sendo desenrolado. Existem plantas. Eu vejo como uma mesa de um arquiteto, como um mestre de obra que abre aqueles já viu? Como se fosse aqueles canudos com planta, projeto, e abre assim. Rebabaia, checa, malabashuri, manarabacaia. Tome posse. Toma posse. Toma posse. Tua graça me adotou. Em nome de Jesus. Tua graça me adotou. Rebacaia, chele, barabás. Tua graça me adotou. Adore o Senhor nessa noite. Aleluia. Tua graça me adotou. Tua graça me adotou. Tua graça me adotou. Aleluia, aleluia, aleluia. Já aconteceu, não vai acontecer. Já aconteceu. A generosidade do céu nos encontrou. Não vai acontecer. Já aconteceu, não vai acontecer. Já
aconteceu. A generosidade do céu. Receba nessa noite. Eu vejo alianças sendo renovadas no Espírito nessa noite. Projetos, sonhos engavetados sendo ressuscitados nessa noite. Toma posse nessa Tua graça me adotou. Deus está suscitando nessa noite. Me adotou. Tua graça me adotou. Tua graça me adotou. Tem pessoas que engavetaram sonhos. Por conta do tempo e da espera, o seu coração se desfaleceu, então você se conformou, engavetou, dizendo: Senhor, a tua graça me basta, eu entendi que eu não preciso viver isso. Mas nessa noite, o Senhor me traz aqui para dizer para você que Ele está desengavetando esse projeto e que ainda esse ano você vai experimentar a sua provisão, e daqui um tempo você vai estar contando e se alegrando, porque servirá como um grande testemunho para todos quantos te cercam. Porque aos olhos humanos, diante das circunstâncias, parece ser impossível, mas Deus te diz nessa noite: não existe nada impossível para mim. Eu sou o Deus do impossível. Já aconteceu. Pastor Bruno, venha pra cá, meu irmão. Não vai acontecer